Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A justiça comunitária ainda trouxe mais uma inovação, que é, ao invés do doutor, o operador do direito clássico, né, que está ali ou atrás de um balcão de direitos para promover a democratização do acesso aos direitos, né, ou para fazer o doutor para fazer a mediação dentro do fórum em casos já judicializados, como acontece nas mediações judiciais. A mediação comunitária é feita pelos próprios membros da comunidade e que nós cunhamos então o nosso conceito de justiça comunitária, que é a mediação feita, a justiça feita, na verdade, porque ela vai além da mediação, na comunidade, para a comunidade, mas sobretudo pela própria comunidade. Eu acho que talvez o que mais me chama a atenção, Gláucia, é essa ideia emancipatória do programa, porque não tem nenhum outro programa no judiciário que tenha esse viés de empoderar, fortalecer o indivíduo para que ele vá atrás dos seus direitos, para que ele saiba quais são os seus direitos, para que ele possa se posicionar, reconhecer quando existe uma violência e quando não existe. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje nós estamos aqui com as juízas Gláucia Foley e com a juíza Caroline Lima. Sejam muito bem-vindas ao podcast do Correio. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Mariana Niederauer, aqui comigo minha colega Adriana Bernardes, e a gente está aqui para falar de um tema super importante. Esse ano está completando 25 anos do Programa de Justiça Comunitária do Distrito Federal, e estamos aqui com a Gláucia, que é uma das fundadoras, criadoras desse programa, e a Caroline, que deu continuidade a esse projeto. Fala um pouquinho pra gente, Gláucia, como que foi esse início, como que vocês pensaram o Programa de Justiça Comunitária do Distrito Federal. Tá bem. O Programa Justiça Comunitária nasceu há 25 anos atrás com uma vocação, vamos dizer, inovadora desde o seu início, porque o programa surge exatamente num contexto de emergência de novas metodologias de realização da justiça. Então, quando a gente pensa justiça, a gente pensa no processo judicial, o juiz ou a juíza resolvendo por nós, por pessoas que estejam em conflito de maneira verticalizada, coercitiva, de cumprimento obrigatório. Assim funciona a nossa justiça formal. Porém, no Brasil, de 25 anos para cá, novas metodologias diferentes da judicial foram surgindo, tais como mediações, práticas restaurativas, que estimulam que as pessoas em conflito, de maneira colaborativa, possam construir um consenso sobre os seus conflitos, atendendo às suas necessidades. Então, é um padrão muito diferenciado. Como que se dá isso na prática? Por meio de uma capacitação técnica de um mediador ou mediadora que, por meio de perguntas, estimula que as pessoas em conflito compreendam que por trás da sua rígida posição, eu quero isso, eu não quero aquilo, elas compreendam quais são as suas motivações, quais são as reais necessidades que elas querem atender. E quando ela consegue se expressar dessa maneira, respondendo às perguntas do mediador, estimuladas por essas perguntas, a outra pessoa com quem essa pessoa está em conflito também compreende as suas necessidades e cria-se o que a gente chama de a ética da alteridade, compreender e respeitar a perspectiva do outro. A partir desse momento, algo muito transformador acontece. Ambas as partes começam a trabalhar juntas, a pavimentar um caminho em que seja possível soluções criativas, colaborativas, que atendam a ambas as necessidades. Basicamente, a mediação é isso, que é bastante diferente de uma conciliação. As pessoas costumam confundir, mas são bem diferentes. E isso acontece dentro do fórum com as duas pessoas envolvidas ou as pessoas envolvidas naquele conflito, ou acontece na comunidade? Esse é que é o grande diferencial da justiça comunitária, a meu ver. Porque, como se não bastasse sermos pioneiros na introdução do Instituto da Mediação no Distrito Federal, muito antes da própria instituição do Conselho Nacional de Justiça, que hoje é quem regula, a mediação,
a justiça comunitária ainda trouxe mais uma inovação, que é, ao invés do doutor, o operador do direito clássico, né, que está ali ou atrás de um balcão de direitos para promover a democratização do acesso aos direitos, né, ou para fazer o doutor para fazer a mediação dentro do fórum em casos já judicializados, como acontece nas mediações judiciais, a mediação comunitária é feita pelos próprios membros da comunidade e que nós cunhamos então o nosso conceito de justiça comunitária, que é a mediação feita, a justiça feita, na verdade, porque ela vai além da mediação, na comunidade, para a comunidade, mas sobretudo pela própria comunidade. Esse é um diferencial em relação a muitos programas de mediação que existem e que por si só já são bastante inovadores, justamente porque rompe com essa lógica adversarial que eu falava no início, que é o processo judicial. Isso ajuda o sistema de justiça a ser tanto mais igualitário quanto mais célere, porque a gente vê, né, uma judicialização de tudo hoje, né, é uma das críticas à nossa sociedade atual, né, não só o sistema de justiça, porque ele está recebendo essas demandas. Isso ajuda nesse processo de diminuir, né, a judicialização? Eu não saberia te responder essa pergunta, porque o nosso objetivo nunca foi resolver um problema do judiciário. Uhum. O nosso objetivo sempre foi promover democracia, justiça democrática e participativa nas comunidades. Se isso colabora na medida em que as pessoas conhecem os seus direitos para evitar conflitos evitáveis, maravilhoso, é muito positivo. Por outro lado, por meio da educação para os direitos, pessoas que hoje são resignadas, que não acreditam no judiciário, são estimuladas a buscar, assegurar seus direitos junto ao judiciário. Então, ao mesmo tempo, de uma mão, você retira uma demanda talvez desnecessária, mas de outro, você estimula que as pessoas também protejam seus direitos. Então, eu não saberia responder a pergunta justamente porque o nosso foco é empoderamento da comunidade. Uhum. E hoje tem quais comunidades o programa de justiça comunitária? Ele está mais capilarizado, né? Começou em Ceilândia, se expandiu para Samambaia, São Sebastião e hoje a gente está atendendo Planaltina também. Então, ele tem capacidade de se capilarizar e se expandir Brasil afora. A gente tem essa esperança, né? Inclusive tem um projeto que chama Esperançar e poderia ser replicado. Ele já é replicado por outras instituições em outros lugares, mas nesse modelo do DF ele poderia ser aplicado, a gente entende, em diversas localidades, muitas comunidades. A gente sabe que existem comunidades com muitas violências, com a falta de acesso a direitos, e esse modelo preconizado pelo programa, ele pode ser replicado facilmente e reduzir esses conflitos, né? Mitigar a violência, a sensação de injustiça nas pessoas, elas se sentirem mais acolhidas, né? E mais donas dos seus direitos, do seu futuro, né? A ideia eu acho que talvez o que mais me chama a atenção, Gláucia, é essa ideia emancipatória do programa, porque não tem nenhum outro programa no judiciário que tenha esse viés de empoderar, fortalecer o indivíduo para que ele vá atrás dos seus direitos, para que ele saiba quais são os seus direitos, para que ele possa se posicionar, reconhecer quando existe uma violência e quando não existe. Então, a ideia de que ele mesmo, né, ela mesma vai correr atrás e vai transformar a sua micro-realidade é o que mais me fascina nesse programa. Doutora Caroline, este ano a gente teve um caso em Samambaia de uma briga de vizinhos por conta de uma vaga que resultou em um vizinho assassinando o outro. Esse tipo de conflito, por exemplo, ele pode ser mediado e casos como esse, que a gente sabe que tem muito, né, esses conflitos de vizinhos, assim, casos como esse poderiam ter sido, se tivessem tido a atuação da justiça comunitária, poderia ter sido evitada essa... Sem dúvida alguma, é um tipo de violência, né, bem típica das comunidades, né, das micro-regiões que habitamos. Eu acho que a Gláucia tem vários exemplos para contar com relação a isso. Eu tenho mesmo. O lixo é uma história maravilhosa, eu acho que é imperdível conhecer. Nós tivemos, por exemplo, um caso que é bastante ilustrativo, que ele vai além disso, além dessa prevenção que você traz, que é muito importante, a gente consegue expandir o alcance do programa por conta de uma metodologia inovadora que a gente utiliza, chamada Círculos Comunitários Transformativos.
eles são inspirados num instituto até então inédito no Brasil, mas que nós, mais uma vez, inovamos ao trazê-lo para a justiça comunitária, chamado Justiça Transformativa, né? Como é que foi o caso? 2 vizinhos estavam se estranhando por conta de um colocar lixo na frente da casa do outro. E aí a dinâmica cíclica da violência já estava escalando para um estágio perigoso. E um deles foi ao fórum para, enfim, tentar resolver por meio de uma ação judicial. E lá tomou conhecimento da justiça comunitária e falou, talvez vou tentar, né? Tem vários casos interessantíssimos, como da vaca, também foi assim, era um caso de ameaças recíprocas e conheceram um programa indo ao judiciário. Claro que não é a única maneira de se conhecer o programa, mas voltando ao caso do lixo. E aí, para a justiça transformativa, que é o que nós operamos, é muito importante, além de restaurar um conflito, restaurar relações que foram rompidas por um conflito havido e, portanto, evitar que esse conflito se agrave, mas a justiça transformativa nos convida a pensar o futuro também. Ela não é só retrospectiva, ela é prospectiva. Então, se o problema é na relação do lixo, nós convidamos a comunidade a se reunir para pensar que gestão de lixo queremos para a nossa comunidade? Como ela é feita? Quais são os problemas? A SLU se faz presente de maneira adequada? Está vindo na periodicidade adequada? Qual a importância da saúde? Esses círculos, por exemplo, a SLU veio. O posto de saúde veio para explicar para as pessoas qual é o impacto de uma boa gestão, uma má gestão do lixo na vida, na saúde das pessoas. As crianças da comunidade foram chamadas e foram destacadas para assistir um teatro do Corpo de Bombeiros sobre a importância da reciclagem do lixo. As crianças são excelentes para fazer essa multiplicação de boas políticas. Elas são muito criativas, né? Então, veja a diferença de você trabalhar uma mediação judicial, que já é importante, eu não quero aqui excluir a importância da mediação, mas veja a amplitude, quando ela é comunitária, que a gente pode ter. Se esses 2 senhores que acabaram fazendo uma mediação com os nossos mediadores, entre eles, resolvendo questões pessoais, já que era um conflito interpessoal, mas aquilo foi um motivo para que toda a comunidade que mal se relacionava passarem a ter um projeto comum, que é fazer uma gestão de lixo comum. Ora, não ter uma boa gestão de lixo por ser uma área pobre é a expressão de uma violência estrutural. E é aí que entra a justiça transformativa. Ela tem 2 características. Voltaram a ficar amigos? Eles, sim, a comunidade deixou de ser fragmentada e passou a ter uma coesão colaborativa. Então, a justiça transformativa quer exatamente isso. Pensar em futuro, construir justiça do futuro, por mais estranho que isso possa parecer, porque a gente sempre acha que tem que ter um conflito, uma violência para se fazer justiça. E pensou numa violência estrutural, transformou uma violência estrutural, né? Que a comunidade, embora ainda vítima de tantas outras violências estruturais como a pobreza, enfim, mas no quesito gestão do lixo, ela pôde fazer uma transformação da sua realidade. Sim. Doutora Carolina, a senhora estava dizendo, a senhora citou por alto, um projeto da justiça comunitária, que é o Vozes da Paz. Vozes da Paz. Fala um pouquinho dele e me conta sobre outros projetos que estão inseridos dentro desse grande programa aí de justiça comunitária. Tem uma história engraçada, acho que a Glaucia nem sabe. Uma vez eu fui na escola da minha quadra para saber de vaga, enfim, para o próximo ano letivo, e tinha no mural da escola uma foto da Glaucia com um texto que ela tinha publicado há algum tempo no jornal. E aí eu perguntei por quê, né? Ela falou, não, é porque a gente não faz parte do programa Vozes da Paz, mas a gente está sempre lendo a respeito e tenta implementar aqui. Então eles, por conta própria, estavam fazendo lá círculos e tentando compreender as dimensões dos problemas e as possíveis soluções. Então, o Voz da Paz, ele é
um projeto do Justiça Comunitária para dentro das escolas, né? E com um sucesso maravilhoso aqui no DF, com redução de violências, porque envolve toda a comunidade escolar. Estamos vivendo um momento bem complicado de violência escolar no Distrito Federal, né? Com Acho que no alunos Brasil, se esfaqueando dentro de escola, no com Brasil alunos inteiro, agredindo né? professores. E a escola, ela tem essa peculiaridade, porque não são só os alunos, são os professores, são as famílias, são os funcionários da escola. Então, qualquer solução que não leve em conta todos esses viés, essas diferenças de visões de um mesmo problema, talvez não seja algo duradouro, né? O Voz da Paz, ele foi inclusive premiado pelo CNJ no ano passado como um projeto que aproxima a sociedade do Poder Judiciário. É um prêmio de responsabilidade social, que é muito interessante. Então, esses círculos, eles podem ser desenvolvidos dentro do ambiente escolar, né, ouvindo todos os atores daquela comunidade e pensar soluções que atendam todos os problemas, né, todos os olhares, as diferentes percepções. Nem sempre a percepção da família é a mesma do professor, nem sempre é a mesma do aluno ou da pessoa responsável pela limpeza da escola. Então, ouvir todos os envolvidos e pensar em soluções de maneira colaborativa, né, cada um dá a sua opinião, cada um fala como é que se sente, me parece extremamente promissor se nós pensarmos, né, nas violências que nós todos os dias lemos, né, vimos na televisão e sentimos, né, porque todo mundo sofre com isso, né, as famílias, os alunos, né, os professores, enfim, acho que o Vozes também tem a digital da Glaucia, eu sei que ela tem na cabeça aí os depoimentos dos diretores de escola, contando como o projeto mudou a realidade escolar. No ano passado nós visitamos algumas escolas de algumas cidades satélites para discutir, e eles falam que os professores que participaram do programa e os próprios funcionários, os diretores, eles começaram a atuar de uma outra forma, e os alunos também, né, os alunos que aprendem, porque eles aprendem a resolver aquele problema da escola e depois eles vão sair, vão replicar na família, em casa, nas relações com os vizinhos, né, vão crescer e vão se colocar no mercado de trabalho e vão enfrentar problemas e vão saber uma forma de lidar com isso, sabendo que a violência, né, que eles foram expostos não é a melhor solução, não é o melhor caminho, existe uma outra forma de resolver. E como as escolas podem ter acesso a esse programa? A diretora faz o contato direto, tem que ser por meio da Secretaria de Educação, como é que funciona? Nós buscamos sempre uma parceria com a Secretaria de Educação, mas basta entrar em contato com o programa Justiça Comunitária. O Vozes da Paz, ele é especialmente interessante porque nós, na época, isso tem acho que 11 anos que a gente implementou o Vozes, fomos procurados por um diretor da Ceilândia que estava com índice de violência altíssimo. E ficou sabendo que existia mediação escolar e pediu para a gente levar. Como a gente não leva nada pronto, porque a gente, se é um programa comunitário, é importante que a comunidade diga o que ela quer, o que ela necessita. É uma construção coletiva. É uma construção Sim. coletiva, sem nenhuma retórica, é mesmo. Então foi aí que a gente começou a usar esses círculos que eu falava há pouco. E a gente percebeu a força dos círculos para dar voz a quem está silenciado por uma relação de poder muitas vezes hierarquizada e que não permite a expressão livre das vozes. Por isso o nome Vozes da Paz, inspirada na música do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Né? Então a gente percebeu ao ouvir todos os segmentos da escola que muitas vezes o que se queria era participar das normas, entender o porquê de algumas normas, participar da construção ou da alteração delas e de maneira conjunta, de maneira democrática. E foi dessa maneira que surgiu essa metodologia de círculos em que a gente pode, então, resolver problemas, então tem essa perspectiva de buscar restaurar conflitos, mas também de pensar que escola queremos, né, que futuro queremos. Então tem 2 exemplos do Vozes muito queridos. Um os pais chegaram ao diretor dessa escola, cujo índice de violência despencou a quase 0 em 2 anos de atuação, foi o nosso primeira experiência pioneira. Alguns pais procuraram o diretor e disseram: o que vocês estão fazendo com as nossas crianças? Aí o diretor: por quê?
Agora a gente não pode mais brigar lá em casa, que já veio o filho e fala assim, vamos sentar numa rodinha para cada um colocar a sua preocupação e ver como é que a gente pode resolver. Maravilhoso. Eu acho isso revolucionário, né? Porque isso transforma uma cultura da violência. A violência, ela é uma expressão trágica de uma voz que foi calada. Então, quando a gente dá voz às pessoas e elas entendem que elas têm espaço de respeito, de acolhimento, de serem ouvidas nas suas necessidades, a violência se desfaz. Então, a gente está, e eu não sabia dessa história, mas provavelmente um artigo que eu escrevi para o Correio Brasiliense, citando inclusive o Piaget, minha mãe é pedagoga, né? Então lá em casa a gente sempre, de que a disciplina, ao contrário desse projeto de militarização das escolas, portanto era um artigo criticando abertamente esse projeto, que disciplina é algo positivo e que se constrói com liberdade, com democracia, e não com hierarquia, com ordem, com coerção. Então a gente ia na contramão, atendendo as necessidades dos pais que muitas vezes pedem militarização porque tem um repertório muito limitado de como pode proteger seus filhos da violência sem ser com mais violência. Eu entendo que esse tipo de militarização é uma violência contra, né, os alunos e as vozes. Sim. Então ele é especialmente caro para mim. Trabalha o cerne da violência, né? Eu vi esses dias, e a gente acaba sempre levando para nossa vida, né? O que a vivência do programa é muito rica, porque a gente começa a ver a comunidade dando soluções, e a gente pensa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, aí eu vou aplicar isso para minha vida também, né? E esses dias eu vi um grupo de pais falando, não, vamos colocar uma porta giratória na frente da escola para reduzir a violência. Eu falei, a porta giratória não vai reduzir a violência se a gente não trabalhar a origem dessa violência. Por que esses alunos estão indo, né, com algum tipo de arma, ou, né, com essa intenção de se defender ou de agredir, enfim, por que não trabalhamos o que está por trás? A porta giratória não vai resolver, mas talvez o círculo, né, é outro giro que nós precisamos fazer para ouvir cada um dos envolvidos e pensar juntos uma solução. Porque nem sempre a solução que a gente acha que é a melhor, ela de fato vai se tornar aquela passível de resolver. Talvez o outro, né, tenha uma solução melhor, ou talvez nem tenha, talvez seja o somatório das duas e que possa ser algo mais alvissareiro, que possa realmente pensar uma solução para um futuro melhor e menos violento. Então eu acho que a gente fica pegando essas ideias e trazendo para a nossa vida, o que é algo extremamente interessante também. A gente sempre acha que não tem que aprender, né? E eu acho que o Poder Judiciário talvez tenha esse olhar, né? A gente acha que tá lá, já aprendeu o que tinha que aprender e vai indicar a solução para os conflitos. E quando a gente se depara com a justiça comunitária, a gente percebe que existem outras soluções, outros olhares muito mais ricos. Sim, e vocês têm notícias de outras unidades da federação que tenham aprendido com o programa Justiça Comunitária do Distrito Federal? Nós tivemos um momento, eu lembro na época do PRONASSE, do Ministério da Justiça, em que houve um grande estímulo para que outros tribunais, ou mesmo defensorias públicas, ou outras secretarias de Estado... Porque não precisa ser nem só no âmbito do judiciário, né? Não, eu costumo dizer que aqui a gente teve a sorte de ter um tribunal que nos acolheu, e mais do que acolheu, nos deu toda a estrutura necessária para a gente realizar esse projeto tão inovador. E premiado pelo CNJ. Premiado em 2005, pelo Prêmio Inovare. Então houve uma série de iniciativas em outros tribunais e em alguns locais em municípios. Hoje, sinceramente, eu não sei como é que está o mapa das experiências, e sei também que cada uma é diferente da outra, mas nós temos excelentes perspectivas em relação à nova gestão que virá ainda, né, do CNJ, no sentido de multiplicar essa ideia, que é uma ideia muito potente e que demonstrou a sua sustentabilidade na medida em que são 25 anos, né, de um programa bem sucedido, em que a comunidade já se apropriou. Isso é muito bom a gente sentir. A comunidade, hoje, ela se sente parte do programa. Ela é o programa, né? Sim. Então, a ideia é exatamente essa. Não é um serviço
público que o Poder Judiciário, seja lá qual unidade institucional ou estatal, leva à população. É uma escola de formação que capacita pessoas da comunidade que já nas suas práticas sociais já existentes vão qualificar o seu trabalho realizando educação para os direitos, né, de maneira crítica, associando quais direitos atendem às suas necessidades ou não, a mediação de conflitos, né, que já foi falado aqui, e a mobilização de redes sociais, que nada mais é ela aprender a se olhar, se mapear, diagnosticar quais são os seus problemas para evitar que venha alguém sempre de fora, para dizer, eu falo que é o despachante, né? Você está com tal problema, eu já sei qual é o teu problema, eu sei como resolver. Isso desempodera as pessoas, né? Então, essa autonomia da autogestão, do autonomos, né? Que a Carol falava há pouco da emancipação, o caráter emancipatório do programa, faz com que a própria comunidade saiba fazer isso na sua vida e não dependa de terceiros mais poderosos, mais sábios, né, mais ricos, que façam por ela. Agora, quais são os desafios que vocês citaram algumas regiões administrativas do Distrito Federal que contam com esse trabalho? Quais são os desafios para que se implante a justiça comunitária em todas as regiões administrativas, ou pelo menos nas regiões administrativas mais carentes, né, desse acesso à justiça, desse acesso democrático à justiça? Eu acho que sempre passa pela ideia, né? Pela vontade de expandir. Obviamente, a gente vive sempre a dificuldade da escassez de recursos, né? Mas no momento atual, estamos até desenvolvendo, né, cumprindo um contrato que foi feito com o Ministério da Justiça, exatamente com essa ideia de expandir. Planaltina já é uma expansão mais recente do programa. Então, a gente espera que no futuro tenhamos, às vezes, outras instituições, né, engajadas também, que percebam essa potência mesmo, essa possibilidade de expansão, não só para o DF, mas para o Brasil afora. Eu lembrava agora, a Glaucia comentando, eu tive uma vez no Maranhão, e aí num evento, eu estava na mesa, e aí era uma exposição de boas práticas, e aí o Ministério Público de lá tem o programa de justiça comunitária, né, talvez com uma outra roupagem, mas com o mesmo direcionamento, e assim, expuseram aquilo como assim, realmente uma coisa muito vitoriosa, que tinha transformado a vida de diversas comunidades lá no Maranhão. E aí eu pensando, eu falei, nossa, nasceu lá no DF, né, com uma colega, que privilégio meu de estar convivendo e de estar aprendendo. Então, Planaltina vem nessa expansão e a gente espera que, com o passar do tempo, outras regiões possam ser atendidas também. Há uma carência, né? É preciso que essas comunidades sejam ouvidas. Existem essas microviolências, existe falta de tudo. Então, quanto mais pudermos expandir, capilarizar, me parece que mais perto a gente chega daquela ideia de pacificação, no sentido não de calar, mas de levar soluções razoáveis para esses conflitos, né? Que essas pessoas possam buscar soluções para resolver essas dificuldades, essas violências. Sim, nós falamos por favor, pode continuar. É só para complementar essa de Planaltina, que foi quando a gente iniciou o projeto Esperançar, que eu acho que não falamos ainda. A gente só mencionou, mas não disse o que era, né? O Esperançar, obviamente baseado em Paulo Freire, né? Que cunhou esse verbo esperançar, que é diferente de esperar, aliás, é o contrário, né? A gente desenhou um círculo comunitário transformativo muito interessante e que está assegurando essa multiplicação para que a própria comunidade faça. No sentido de que a comunidade é convidada, são horas de círculo, muitas horas ao longo de meses. Primeiro, ela é convidada a pensar a sua própria identidade e as suas necessidades. Isso porque a gente entende que a violência surge quando as necessidades não são atendidas, em especial as nossas identidades não são reconhecidas. Então, passa-se um tempo pensando nisso. Depois a gente trabalha muito conflitos e como resolvê-los, os padrões colaborativos de resolução de conflitos. E depois a gente trata de violência estrutural, mas isso tudo em círculo. De maneira que cada um e cada uma
reverbere os conceitos trazidos nos círculos na sua vida pessoal. Senão não faz sentido, senão seria uma aula, e não é uma aula, né? É uma reflexão coletiva circular. Conceitos como violência estrutural, violência simbólica, e ao final essas pessoas são convidadas a apresentar um projeto de transformação das suas violências. Então você imagina a criatividade e cada projeto belíssimo que são apresentados, porque dali surge também dos círculos o aprendizado de mapear a rede local para saber buscar parceiros para que aquele projeto saia do papel, até mesmo um financiamento. Então a ideia é essa, o desafio, respondendo a tua pergunta, é essa, fazer com que esse modelo se multiplique de maneira que as próprias pessoas em Planaltina, por exemplo, amanhã teremos aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal uma celebração de 25 anos do programa, por iniciativa do deputado Fábio Félix, e a comunidade estará em peso para dizer o quão transformadora foi a vida delas e a vida pessoal e comunitária depois do projeto, do Programa Justiça Comunitária, em especial do Projeto Esperançar. Agora, quando vocês citam esses exemplos, e eu estou pensando aqui sobre o exemplo do lixo, que foi dito de forma mais detalhada, vocês disseram que a comunidade conseguiu mobilizar o SLU, conseguiu mobilizar os bombeiros que puderam, né, contribuir de uma forma a solucionar aquele conflito. Vocês citaram um caso em que os agentes capacitados tiveram uma conversa com o posto de saúde para resolver um problema de distribuição de medicamento para as mães atípicas, né? Me parece que o programa de justiça comunitária, ele quando aplicado, se amplificado, ele vai tornar o braço do Estado, por meio das diversas secretarias, autarquias e forças de segurança, né, mais eficaz, porque ele vai estar mais junto da população, atendendo questões pontuais que, se não resolvidas, podem explodir em questões muito mais graves. Sem dúvida. É isso. Perfeito. É a ideia de fazer pontes, né? Quantas vezes até há a intenção do Estado de conhecer ou de implementar algo e há necessidade, mas nem sempre há essa ligação do momento, da hora, do local. Então, o programa tem essa peculiaridade de fazer as pontes, de permitir, de ensinar como é que se faz, qual é o caminho das pedras, como eu gosto de dizer, para chegar até uma solução. Eu li esses dias, não lembro onde, mas às vezes o próprio gestor público chega no local, vê que há uma necessidade, imagina nesse caso, a própria comunidade já tem o projeto pronto, não, está aqui, tem essa necessidade de fato, mas o projeto já está aqui pronto para implementar. Obviamente a gente pensa logo em mais eficiência, né? É muito mais eficaz a atuação do Estado quando ela está direcionada para atender especificamente uma necessidade já mapeada e já com um projeto para indicar qual é a melhor solução. Perfeito a sua, eu acho que é bem por aí mesmo. Sim, a gente comentou aqui de uma das formas de se chegar à justiça comunitária, que é você ir ao fórum e acaba conhecendo. Quais são as outras formas, né, de você chegar a acionar a justiça comunitária? Bem, os agentes comunitários participam não só impulsionam a formação de novas redes comunitárias, né? Conexão entre pessoas e instituições, como participa de todas as redes sociais dos locais onde nós atuamos. É uma busca ativa, digamos assim? E pela capilaridade, embora nós temos poucos agentes comunitários, né? Porque temos limitações, mas com muita capilaridade, porque eles estabelecem muita conexão com as outras instituições. Desculpa. Então, a gente vai fazendo a divulgação do nosso trabalho. Às vezes, a gente ganhou do Prêmio Novare, ganhamos do então presidente do tribunal de presente uma van, que nós chamamos de a nossa van filosofia. E com ela a gente percorre a equipe com os agentes, a equipe do tribunal com os agentes, percorre fazendo divulgação, explicando o que é. E tem uma foto que uma das agentes comunitárias me presenteou, que é belíssima, uma senhora que mora num barraco repleto, assim, você olha no quadro, a foto é violência estrutural na veia, né? Ela mora naquele barraco, sem
condição mínima de dignidade. E ela ficou super entusiasmada com a justiça comunitária e confeccionou ali na hora, improvisado, atrás dela, tá? Justiça comunitária, seja bem-vinda, a construção da justiça, algo assim lindo. E ela, o sonho dela era ter uma Constituição impressa. Até arrepia de falar. O sonho dela. E na nossa filosofia, é evidente que a gente carrega muito material, inclusive exemplares da Constituição, que também está nessa foto uma Constituição. E eu costumo dizer, a partir desse quadro, até parafraseando um pouquinho a Eleanor Roosevelt, que fala, quando da instituição da ONU, né? Em 48, ela diz, afinal, onde começam os direitos humanos? Então, parafraseando, eu pergunto, onde começa a justiça, né? Essa senhora está de mãos dadas, literalmente, com 3 agentes comunitários. Se não for ali naquele barraco, que é tão invisível aos olhos das autoridades, do judiciário e das outras autoridades, mas é o universo dessa mulher, né? Ali que ela sonha, que ela se frustra, ali que ela vive a vida dela. Então, se a justiça não estiver ali até para transformar essa violência estrutural, ela não faz sentido estar em nenhum outro lugar, em nenhum outro palácio. Ela tem que estar exatamente ali e ela tem que ser construída junto com essa mulher. Eu acho que essa é a ideia. Agora, tem alguma coisa aconteceu, e aí eu deixo a pergunta para as duas, aí quem quiser responder primeiro. O que foi a faísca inicial para que vocês entrassem nesse projeto e encampassem e lutassem durante esses 25 anos para que ele acontecesse, levando justiça para as comunidades? Qual foi a faísca? Eu vou falar primeiro, porque ela tem muito mais coisa para contar sobre isso, né? Porque eu cheguei tem pouco tempo. E aí Ela chegou há 5 anos. Eu lembro que uma vez eu até mandei mensagem. Acho que tinha tido foram vários prêmios ao longo desses anos. Tinha recebido algum prêmio e eu mandei mensagem para ela, dizendo: olha, eu acho que quando eu pensei em entrar para a magistratura, eu já sabia do programa, e eu pensava, será que algum dia eu vou conseguir chegar perto da justiça comunitária, né? Será que eu vou conseguir tirar uma casquinha, aprender um pouquinho, né? E aí, quando ela me chamou para participar do programa, nossa, foi uma maneira de ressignificar até a minha atuação, porque a gente vê de perto a justiça acontecer de verdade, como essa história que ela contou. Porque senão a gente acaba se sentindo, com o passar do tempo, muito impotente. Porque a gente trabalha e vê que não consegue transformar a realidade, né? A realidade que a gente vê saindo daqui não é uma realidade que está na Constituição, né? Que todo mundo tem direito a tudo, que todo mundo tem acesso a tudo. Então é extremamente frustrante. E quando a gente conhece o programa e vê que naquelas micro questões se consegue fazer justiça, há aquela sensação de justiça sendo feita, é algo maravilhoso, assim, é alguma coisa que ressignifica o trabalho. Então, para mim, é essa faísca, assim, de direcionar o GPS para algo que é bom, algo que é justo, algo que realmente transforma a realidade. Porque se não for para transformar, para que a gente está aqui? A gente vai ver a vida passar e não vai mudar absolutamente nada. Quem pode mudar são as próprias pessoas, né? É a própria comunidade. Que a gente faz também diariamente, Mariana, na nossa profissão. Sim, Essa pergunta é bonita, gostei da faísca. Eu tô com a Carol, eu acho que a gente, como juíza, a gente enxuga gelo, muitas vezes. É claro que às vezes a gente faz a diferença, né? E a gente sabe os processos em que de fato uma boa atuação ali fez a diferença. Mas em muitos casos a gente enxuga gelo, como esse do lixo, por exemplo, né? E no meu caso, eu venho de assessoria de movimentos populares de São Paulo, de defesa de moradia de favelas, né? Então, essa preocupação sempre me acompanhou a vida toda. Meu pai dizia que quando eu ficasse mais velha, eu ia deixar esse tipo de preocupação de lado, mas ele estava enganado. Estamos vendo aqui que isso não aconteceu. E aí, quando eu cheguei aqui no Tribunal de Justiça e virei juiz aos 29 anos, eu senti que eu estava enxugando gelo e estava prestes a sair da magistratura. Até que uma faísca surgiu, que foi o itinerante. Eu fui convidada para implementar o ônibus itinerante, que ainda percorre os locais mais distantes, que são desprovidos de fórum. E nesse ônibus é que nasceu essa chama, em que
O nosso índice de acordo era altíssimo. Nós tínhamos quase 90% de acordo. Aí você pensa, bom, que coisa exitosa, mas não. A minha inquietude dizia, tem coisa errada aqui. O que eu percebi é que o índice de acordo era muito mais. Aí sim entra a conciliação, que é diferente da mediação. Muito mais da resignação das pessoas, do medo de perder o processo, da dificuldade de provar. Porque a gente papeliza, a gente que eu falo aqui no plano piloto, a gente papeliza as coisas, documenta, né? A gente tem muita informação. Nos locais onde eu ia, havia uma fila de pessoas. O que esse povo está fazendo aqui? É tudo testemunha para testemunhar que fulano é gente boa, e se a juíza for boa vai ganhar ação. Ou seja, nem sabiam dos fatos para testemunhar, enfim. E eu dizia, é preciso democratizar o acesso à informação. Daí surgiu o eixo da educação para os direitos. É preciso democratizar, estimular o diálogo, porque as pessoas brasileiras gostam de conversar, mas desde que seja com os seus. A gente tem muita dificuldade de conversar com o diferente. E é preciso democratizar essa comunidade que está vindo para cá quase que cidade dormitória. Elas se trancam, chegam do plano, vão trabalhar no plano, se trancam. Eu ia para locais bem distantes, tipo Mestre das Armas, e se trancam e começam a assistir programa de populismo criminal na televisão. Elas não se conhecem, elas não partilham seus problemas, não conversam sobre eles. Então eu pensava, é preciso democratizar a própria relação comunitária como algo positivo, politicamente ativa, né? E daí surgiram esses 3 eixos, mediação, educação para os direitos e mobilização em rede, que junto com parceiros muito valiosos como a Faculdade de Direito da UNB, professor José Geraldo, um deles, né, um dos parceiros que foi reitor, muito né, querido, inclusive. foi reitor da UNB, mas à época ajudou a pensar, e outras instituições como Defensoria Pública, Ministério Público, começamos a pensar um projeto, fomos desenhando, conhecemos a mediação, que não conhecíamos, o Instituto da Mediação, isso em 98 ainda. Então, assim, o programa ele foi inaugurado oficialmente em 2000, portanto, 25 anos, agora um quarto de século, mas ele foi pensado, ele foi faiscado em 98. E qual que é a estrutura necessária, né? Que estrutura vocês tinham em mãos para entregar tudo que vocês conseguiram entregar? Que profissionais envolvidos, por exemplo? Nós tivemos que aprender a fazer mediação. Isso durou um certo tempo. Mediação vai contra a nossa cultura de terceirizar os nossos problemas, né? Eu costumo, quando eu vou para as comunidades, eu costumo conversar. Se tem muita mulher, como é que vocês resolvem conflito entre os meninos que estão brigando por alguma coisa? Eu pego essa coisa, exproprio, né? E ainda ponho os dois de castigo. Então, assim, a gente vê que na vida, tal como ela é no cotidiano das pessoas, em qualquer classe social, o punitivismo é uma cultura que tá aí. Enraigada. Muito. E a transformação disso, ela é demorada. Então a gente teve que aprender a não julgar, porque mediação você não pode julgar. Você tem que aprender a não julgar, já é dificílimo. Então a estrutura que a gente precisou foi estudar muito, fazer muito curso de mediação, ter, como a gente sempre teve, até então, o apoio do tribunal, que nos proporcionou esses cursos e essa formação, e fomos aprendendo. Tínhamos uma equipe multidisciplinar dentro do tribunal, composta de bacharel em direito, psicólogo, assistente social, temos tem um do teatro, que a gente também faz muito teatro na comunidade para discutir sobre os direitos, para trabalhar a democratização do acesso aos direitos, enfim. Então é isso, a gente precisa de uma pequena equipe valente o suficiente para ir para as comunidades, fazer a formação dessas pessoas, estudar muito e aprender a trabalhar horizontalmente, né? Sem querer colonizar a comunidade, levando o que a gente acha que ela precisa. Aprender a ouvir, a escuta.
Você disse que está se aposentando, né? Tô. Amanhã. Amanhã. Na verdade, amanhã é o meu último dia. Aham. Sim. Segunda-feira sai publicada Uhum. a minha aposentadoria. Sim. Qual é o seu sonho para o futuro da justiça comunitária no Distrito Federal? Eu quero fazer parte dele, porque acho até que como aposentada eu tenho muito mais tempo, porque a Menos Carol processos, sabe, né? menos processo, a gente trabalha muito, né? Faz audiência, muita audiência. Então, como eu já estou indo para o Rio de Janeiro, fiz minha pesquisa de campo do doutorado lá, Qual o tema da pesquisa? Justiça transformativa, o protagonismo da comunidade na transformação das suas violências. E fiz numa favela chamada Vila Vintém, durante 5 meses, com 70 mulheres, e que me transformou muito. E elas ficaram tão impressionadas com o poder da justiça comunitária, com o poder de transformação, né? E dos círculos, queria só dizer uma coisa muito legal. A gente aprendeu nesses círculos a trabalhar com 3 órgãos do corpo. A cabeça, porque a gente aprendeu muitos conceitos. A gente, eu e essas mulheres. Aprendemos muito conceito, então ampliou nosso repertório conceitual. Eu levei conceitos que elas não conheciam e elas traziam conceitos ali da dinâmica do tráfico ou da milícia, que eu não conhecia. O peito, porque tudo que a gente falava reverberava ou não na vida delas, então elas traziam experiências pessoais de como aquilo chegava até elas, então imagina, foi muito emocional, sempre, tudo. E depois as mãos, que agora que a gente está tão sabida, eu estou falando no feminino porque no caso, no Rio foi só com mulheres, já que a gente está tão sabida, o que fazer agora? Quais são os projetos que a gente pode fazer, se é que a gente quer fazer alguma coisa. E das 70 mulheres, 98% apresentaram projetos de transformação das suas vidas pessoais e das suas comunidades. Sim. Eu jamais saberia o que era necessário para elas. Elas sabiam. Precisava só de uma experiência que as empoderasse para isso. Sim, muito bonito. E, bom, a gente está nos minutos finais do nosso podcast. Queria deixar um espaço para vocês resumirem um pouco a nossa conversa. Vocês que hoje não são mais coordenadoras do programa, mas que estão aqui para defendê-lo, né, para mostrar ele para o mundo, ou pelo menos para Brasília, aqui para o Brasil. Que vocês resumissem que legado que nesses 25 anos o programa Justiça Comunitária deixa, e também a importância dele continuar aí pro futuro. A gente, como eu disse, resumir, né, um pouco da nossa conversa. Eu acho que já no meu caso já mudou a minha forma de atuar totalmente, e eu espero que consiga fazer isso em outras pessoas, não só na comunidade, mas em outros magistrados que se sintam também tocados por esse modelo tão diferente, mas tão eficaz, como a gente comentou isso. Extremamente humano, né? Muito, e eu acho que precisamos, né, humanizar esse trato com as comunidades e essa forma de levar, de se fazer justiça, né? Então, a minha perspectiva é a melhor possível, né? Não só no sentido de que mais pessoas passem a atuar, como mais comunidades sejam contempladas pela justiça comunitária. Acho que tem um potencial enorme aí, Brasil afora, de expandir, não só no Poder Judiciário, mas outras instituições, né? Defensorias, Ministério Público. Ele pode ser adaptado para que funcione em qualquer instituição, porque o que se precisa de verdade é uma comunidade, né? E comunidades que sofrem violências, que têm necessidades, nós temos de sobra. Então, eu sempre falo, né, só o dono da dor sabe onde dói, né? Então, acho que a justiça comunitária tem essa característica, e por conta disso, ela é tão eficaz, ela é tão viva, né? Ela nos move, nos motiva. Então, a minha perspectiva, meus desejos é de vida longa para a justiça comunitária, mais 25 anos, mais 25, e mais comunidades, mais cidades, para que a gente possa realmente transformar um pouquinho, né? Para que o nosso futuro aí, para as próximas gerações, seja um pouquinho mais igual, já vai estar de bom tamanho. Tô com a Carol, acho que sensibilizar as instituições estatais é fundamental, porque ela que pode nos dar o suporte
a estrutura necessária, material, né? Para a gente ter equipes que possam multiplicar essa metodologia. Agora, só isso não é suficiente, porque tem que ter essa comunidade aberta, querendo se transformar. Lá no Rio, quando eu fui fazer minha pesquisa de campo, a gente deu o nome às oficinas dos círculos, não esperançar, porque eram coisas diferentes, mas de agentes transformadoras, a comunidade que queremos. E quando eu perguntei, o que trouxe cada uma de vocês aqui? A maioria respondeu o nome. Eu me senti tão poderosa de saber que eu posso ser uma agente de transformação, e eu vi que eu estou precisando, que eu quero, que eu preciso me transformar, e assim poder transformar as outras pessoas. Então, eu acho que esse programa é um programa muito inovador até hoje, e ele é um programa que precisa ser apropriado pelas pessoas. Ele precisa estar na vida das pessoas e não depender somente de iniciativas aqui acolá, né, do Estado. Embora o Estado tenha que ser parceiro para dar essa estrutura necessária, qualificação necessária para essa formação acontecer. É isso, deixaram muito bem o recado. Recebemos hoje aqui no podcast do Correio a Caroline Lima e a Gláucia Foley, que são juízes aqui do TJ, para falar do programa Justiça Comunitária. Adriana, obrigada pela companhia. Obrigada pelo convite. Já estou apaixonada pela justiça comunitária. Que nem muito eu, emocionante então. vê-las falar. Sim. Muito obrigada, é um entusiasmo sem fim, nosso olho brilha. Nossa, me E é enche muito de um prazer lágrimas, enorme assim. estar aqui. Passa um filme, né? Imagina. Se na minha cabeça passa, imagina do lado da Gláucia, né? 25 anos é muito tempo. É isso, parabéns. Obrigada. E fica o convite para vocês voltarem e falar mais sobre esse tema e sobre outros tão importantes Muito aí obrigada. do Judiciário. O podcast do Correio fica por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau.